neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus. É uma muralha, como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Armo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão.
em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista, em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Quem aqui é águia? Quem aqui é águia? Quem aqui é águia? Vem comigo voar. Quem aqui é águia? Quem aqui é águia? Quem aqui é águia? Vem comigo, vem cantar. Você se deixa levar pela enxurrada do mundo, pela lama de sujeira e tristeza. A vida passa e você não vê e nem é feliz. Não consegue enxergar da vida a beleza. Na enxurrada você não pode surfar. Como eu posso com Jesus nas ondas do mar? Para minha vida é cheia de razão. Eu sou águia, já tirei os pés do chão. Vem
Quem é águia, vem comigo voar. Dia 16 de maio, grande encontro com Deus no Monte Manaim. Um dia inesquecível, o ato profético da Dança das Marias representa uma poderosa manifestação de louvor, adoração e fé. Um momento em que cada mulher apresenta a Deus, em forma de sacrifício e adoração, o seu propósito no altar dos altos louvores. Com vestes de júbilo, cada movimento e cada gesto mostram a unção, o poder e o louvor que tocam os céus. O apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol estarão ministrando a unção de Débora para você se levantar, dominar e fazer a diferença. Eu faço a diferença, eu faço a diferença, eu faço a diferença por onde eu vou. Eu faço a diferença, eu faço a diferença. Cheguei chegando, cheguei chegou. Débora profetizou uma unção que trouxe vitória ao povo de Israel. E é essa unção que você vai receber no Monte Manaim. Dia 16 de maio, grande ato profético das Marias. Prepare a sua caravana e faça a luz do seu santuário brilhar. Milagres, milagres, milagres. Nair Gonçalves, liberta de perturbações espirituais. Irlene Gomes, curada de enfermidade na garganta. Elias sofreu com infecção no ouvido por mais de 40 anos. Marli, filho conquistou emprego após 2 anos desempregado. Reino dos céus, reino dos céus. Uma igreja forte, uma igreja forte. Muito bem, eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria. Nós estamos na prece poderosa da meia-noite. E nós vamos agora movimentar a nossa reportagem diretamente do Santuário Reino dos Céus, a Igreja Forte do Brasil, aonde você vai acompanhar comigo mais um testemunho de fé. É a prova viva, real, do que acontece dentro do santuário na sexta-feira forte da batalha espiritual. É o que você precisa. É de uma obra forte, de uma igreja forte, para que esse problema que vem na sua vida seja arrancado na raiz e você venha dar o seu testemunho. Como você acompanha agora mais um testemunho de fé, de milagres, é o que está acontecendo dentro do santuário. No ar! Milagres, milagres,
Milagres. Eu estou aqui com o Ivanilson, que vai contar para todos vocês o testemunho forte de fé que Deus fez na vida dele. Ivanilson, o que aconteceu? Conta para nós. Há mais ou menos um ano atrás, eu tirei minha carta e eu tinha um propósito de ter pelo menos uma moto, tanto para vir para a igreja e tanto para ir trabalhar. Por conta de eu morar em outra cidade também, o santuário ele acaba ficando meio longe, né? Então eu sempre dependia da moto do meu irmão para vir. E aí muitas das vezes eu não conseguia vir por conta de ele também poder ter que usar para trabalhar e tudo mais. Então eu entrei com esse pensamento de ter uma para mim, para não precisar depender tanto dele ou de outras pessoas. E há mais ou menos um ano atrás eu ajudei a minha mãe num propósito para Dança das Marias, em que ela foi com o meu pedido de eu ter uma moto. Mas não era qualquer moto, você tinha uma na sua mente do que você queria. Não era qualquer moto. Tanto que, querendo ou não, eu poderia ter qualquer uma. Eu poderia ter até uma mais baixa ou até... Só que, por conta da minha altura e tudo, eu queria uma específica. Tanto do ano, quanto de potência e tudo mais. E ela foi com esse pedido. Tanto que o propósito mesmo... Eu que ajudei ela a completar e ainda foi com a parte do valor que eu já estava juntando para ter a moto. Você desfez dele para poder fazer o sacrifício. Sim, desfiz uma parte dele. Então o sacrifício que você fez gerou um milagre e aconteceu de você ter rápido essa moto e Deus desembolou tudo. A coisa foi escorrendo assim naturalmente a seu favor e veio a moto do seu sonho. Meu sonho. A que eu planejei, a que eu sempre tinha um pensamento nela, era essa, não era nenhuma mais outra, tinha que ser ela. E graças a Deus a gente conquistou ela. O que você fala para quem está te assistindo e tem um projeto, um sonho, tem algo muito que quer conseguir e pelo lado natural, o olhar natural, a pessoa é impossível conseguir. Mas se ela usar a fé, porque tudo é decidido no plano espiritual e para isso tem que ter fé. Se ela usar a fé e sacrificar, dá certo. Se ela sacrificar, não importa a dificuldade que deve ser, mas a pessoa ela tem que ter fé e não dar ouvidos aos outros, porque geralmente essas pessoas às vezes ela não quer ver você vencer. Então é sempre você e Deus para fazer, sempre ter foco no seu sonho e você vai conseguir. 1, 2, 3 e... Meu Deus é Jeová Jiré, o Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Meu Deus é Jeová Jiré, meu Deus é Jeová Jiré, o Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Assim como essa pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Agora coloca o pé no caminho e vá para o santuário. Nesta sexta-feira forte, a batalha espiritual que é travada em seu favor para jogar por terra os teus inimigos. O que está impedindo você de alcançar o que você precisa, o que você busca, o que você necessita, ou que já pediu a Deus para a sua vida, o que está te impedindo é uma muralha, é uma barreira, é um inimigo. E quando o arcanjo Miguel apareceu para Josué, diz a Bíblia Sagrada, apareceu para Josué diante das muralhas de Jericó, ele ordenou que fossem dadas 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas iriam cair e eles iriam tomar posse da terra prometida. E as muralhas caíram, eles tomaram posse, e é isso que vai acontecer na sua vida nesta sexta-feira, início da corrente poderosa do arcanjo Miguel, para derrubar as muralhas, para jogar por terra os teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário, antes que seja tarde demais.
Se você quer que tudo dê certo na sua vida, faça certo, que vai dar certo. Faça errado e vai dar errado. Se você quer ser feliz no amor e prosperar nos negócios, faça certo, que vai dar certo. Se você fizer errado, vai dar errado. Se você quer receber a cura, um milagre, uma libertação, sacrifique um sacrifício verdadeiro, porque o sacrifício gera milagres. Faça certo, que vai dar certo. Faça sua corrente de maneira certa, às 13 sextas-feiras. Faça certo, que vai dar certo. Vá ao Monte Manaim com fé, com sacrifício, com determinação. E lá, em cima do monte, Deus vai contemplar a sua fé. Vai te dar o que você precisa e o que só Ele pode fazer por você. Faça certo, que vai dar certo. Atenção para os endereços do Santuário Reino dos Céus. Em Curitiba, Paraná, Rua Antônio Schiebel, 1375, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, número 271, Centro, ao lado do cartório. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, 395, Centro, próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, 142, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Pedro Gabriel sofreu durante 5 anos com enfermidade na coluna. Maria de Fátima, filha curada de fibrose cística. Diego Emiliano, liberto do vício das drogas e do álcool. Alzenide, curada de doenças sem diagnóstico encontrado. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Paz e luz, sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus. Eu quero mais uma vez cumprimentar e eu quero que você preste atenção, porque só vai me responder paz e luz quem tem muitos sonhos nesta vida, quem é um sonhador e acredita que o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, é aquele que realiza o seu sonho. Então, paz e luz, sonhadores e sonhadoras! Paz e luz, sonhadores e sonhadoras! Paz e luz, sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus! Aleluia! Quero contar hoje para você 7 segredos espirituais de Ana e o porquê que o apóstolo escolheu o nome do filho dele, não dá para ver a barriga daí,
Só um pouquinho. Por que que o apóstolo escolheu para o filho dele o nome Samuel? Samuel ungia reis. E Ana teve uma visão espiritual muito forte. Ana enxergou além de todas as outras pessoas. Porque Ana, quando ela teve um filho profeta, ela entendeu o seguinte: eu vou ter um filho profeta e o meu filho vai comandar reis desta terra. Primeiro Samuel ungiu Saul, que foi rei. E Samuel comandava Saul. Depois Saul morreu. E aí reinou Davi. Mas Samuel continuou no comando. Porque quem é que está acima de um rei? Quem está acima de um rei? O rei é a autoridade máxima abaixo de Deus. Mas quem dá autoridade para um rei ser levantado é o profeta. Porque Deus não fala através de um rei, Deus fala através de um profeta de Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos falar de coisas naturais. A rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth, quando entendeu isso, que acima da coroa, só Deus, você sabe o que ela fez? Ela mandou chamar um pastor para pregar para ela todos os dias. Ensinar para ela sobre Deus. E aí ela reinou. Um rei é a autoridade de homens e um profeta é a autoridade de Deus. A fonte de Ana no Monte Manaim não é um lugar somente para a mulher que é estéril e quer ter filhos. Não. A fonte de Ana é um lugar para homens e mulheres que têm um grande sonho, querem reinar e comandar alguma coisa nesta terra. Então a fonte de Ana é para você gerar um sonho e dominar este sonho. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Minha Bíblia já está aberta. Eu vou esperar você abrir. E vou repetir. A fonte de Ana é o lugar aonde aqueles que terão domínio sobre esta terra serão gerados. Aleluia! Abriu aí a Bíblia, irmão? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Eucana tinha duas mulheres, uma delas se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia à cidade para sacrificar no santuário ao Senhor dos Exércitos. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções do sacrifício a Penina. Porém, a Ana ele dava porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor lhe tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia ao templo sacrificar ao Senhor, Penina a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e também não comia e nem bebia nada. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não quer comer?
Por que você está tão triste? Será que o meu amor não é suficiente para você? Será que não sou melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana, versículo 9. Certa vez, após ter comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com sua amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição e te lembrares de mim, e não te esqueceres desta tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento de seus lábios, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz alguma. Por isso ele pensou que estava embriagada e disse: até quando vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebo vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque grande é a minha ansiedade, grande é a minha angústia, grande é a minha aflição. E Eucana, o profeta, disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa. Eucana conheceu a Ana, teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamava de Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Aleluia, Jesus. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos e uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino até Eli, e Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este filho que eu orava, e o Senhor me concedeu este pedido que eu fiz. Por isso também te entrego ao Senhor por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. Palavra de Deus, palavra da salvação. Eu quero passar para você os 7 segredos de Ana. Primeiro, Ana teve a visão de que um profeta está acima do rei. De que um profeta é aquele que terá domínio sobre todas as coisas. Porque ele está entre Deus e a maior autoridade desta terra, um rei. Muito bem. Segundo segredo de Ana. Ana estava completamente humilhada. Ana chorava, Ana não comia, Ana estava humilhada. E eu estou falando hoje com você que passa na sua vida por uma grande humilhação. A humilhação de não conseguir gerar um filho. A humilhação de não conseguir abrir o seu próprio negócio. A humilhação de ter o seu marido sendo levado pela amante e você não tem mais domínio da sua casa, da sua família, do amor do homem que você escolheu. A humilhação de ter um filho nas drogas. A humilhação de ser a pessoa mais mal sucedida da sua família. Deus está falando hoje com aquelas pessoas que são humilhadas. Em alguma
área da sua vida você é humilhado, você não tem força para andar de cabeça erguida, porque em muitas coisas você vai bem. Às vezes você tem muito dinheiro, às vezes você tem o carro que você quer, mas você não consegue gerar um filho. Você casou-se com um homem que você ama, mas você não tem o amor dele por completo. Você casou-se com a mulher que você ama, mas você não tem o amor dela por completo, ela te despreza. Qual que é a humilhação que atinge, aflige a sua alma? Destrói o seu coração. Qual é a humilhação que você olha para todas as coisas boas que tem na sua vida e você fala, puxa vida, tudo isso que eu tenho não é o suficiente ainda, porque o que eu queria, eu não consigo. Segundo ponto importante desta mensagem: a pessoa que te irrita na hora de você ir para a casa de Deus, na hora de você ir para o santuário, a pessoa que te provoca na hora de você ir para o Monte Manaim, a pessoa que é contra a sua fé, essa pessoa sabe que você vai receber a sua vitória. Essa pessoa é a maior prova de que você vai receber de Deus um milagre. Que maravilha quando eu estou indo para a casa de Deus. Que maravilha quando eu faço a Deus um voto e alguém se levanta contra mim, porque eu falo assim, agora eu tenho certeza que Deus vai me responder, que a minha vitória vai chegar, porque alguém se levantou contra mim, contra a minha fé, e isso é um sinal de que a minha vitória vai chegar, de que Deus vai me atender. O inimigo já viu que se eu exercer a minha fé no altar de Deus, Deus será comigo. Aleluia! Tudo que eu pedi ao meu Deus até hoje, Ele me atendeu. Tudo que... Você pode falar isso? Irmão, estou falando de mim, Bárbara. Não teve nada nessa vida que eu não pedi ao meu Deus, que eu não coloquei no altar de Deus, que Ele não tenha me concedido. Eu, pessoalmente, quero fazer um ato profético com você que tem um sonho e anda frustrado na sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Lá no Monte Manaim, lá na fonte de Ana. Mas você vai entender daqui a pouco. Terceiro ponto importante desta mensagem. Ana fez a Deus um voto. Ela estava sendo humilhada e ela disse assim, eu vou fazer a Deus um voto. Porque Penina a provocava. Eucana dava para Penina e seus filhos uma parte da oferta, mas para Ana ele dava uma oferta excelente, uma oferta dobrada. E Ana pegou essa oferta dobrada e ofereceu para Deus. E ela fez com Deus uma oração que tinha 3 segredos espirituais. Primeiro segredo da oração de Ana com Deus foi a oferta dobrada, porque Deus a gente não leva na conversa. É aqui, ó. Você coloca o seu sacrifício no altar, você mostra para Deus a sua fé, o seu sangue derramado no altar. Deus escuta a sua oração, porque amor, adoração, sacrifício não são palavras, mas são ações. Não adianta eu dizer, Deus, eu te amo, me atenda. Adianta, às vezes, eu orar em silêncio, sem mover, sem deixar sair uma única palavra da minha boca. Mas eu coloquei o meu sacrifício no altar e disse, aqui ó, Senhor, atenda meu pedido. Segundo segredo da oração de Ana, o primeiro foi a oferta dobrada. O segundo foi o compromisso de criar Samuel dentro do santuário, dentro do reino dos céus. Tem gente que depois que recebe a bênção de Deus, esquece de Deus e vai viver só aquilo que ela recebeu, só o milagre que ela recebeu. O cara ganhou um carro, Deus deu para ele um carro, ele deixa de ir para a casa de Deus para curtir o domingão
andando de carro. Deus deu para mulher um marido, ela deixa de ir para a casa de Deus, ela deixa de ir para o santuário para ficar lisando o marido. Deus deu para o homem uma mulher linda, maravilhosa, um favor do Senhor. Ele deixa de ir para o santuário para ficar bajulando a mulher. Deus deu para a mulher um filho, ela deixa de ir para a casa de Deus para ficar bajulando o filho. Você não pode colocar a bênção acima do dono da bênção, acima daquele que te abençoou. Se Deus te deu alguma coisa, agora mais do que nunca, você tem que ser fiel a Ele no reino dos céus, fiel a Ele no santuário, para sustentar aquilo que Ele te deu. Então Ana, antes de receber a graça que ela precisava, ela já fez um voto com Deus o seguinte: Senhor, me dá um filho, e eu vou educar este filho dentro do santuário. Este filho vai conhecer o caminho do reino dos céus, porque eu vou caminhar com ele este caminho. Terceiro segredo da oração que Ana fez, é porque ela fez tudo em segredo. A Bíblia diz que ela movia os lábios, mas não saiu uma só voz da boca dela. Existem segredos que você deve ter só com Deus. Seu marido não tem que saber, sua mãe não tem que saber, seu pai não tem que saber, sua irmã não tem que saber, sua avó, sua tia, seu filho. É um segredo seu com Deus. Ana teve a revelação: eu vou ser mãe de um profeta que estará acima de reis, ele vai ter domínio sobre tudo, mas esse é um segredo meu com Deus. Nem meu marido vai ficar sabendo. Ana entregou o voto dela, fez a oração dela caladinha, chegou em casa e falou: vem, meu amor, vamos amar, vamos ser felizes, vamos namorar. E Deus atendeu o pedido de Ana. Talvez Eucana achava assim: nossa, essa mulher hoje está muito apaixonada por mim. Opa! Não, foi tudo de caso pensado, ela já tinha combinado com Deus. Ela falou: hoje eu fico grávida. Eucana não sabia de nada, ele deu para ela o dinheiro, ela deu a oferta. O que ela combinou com Deus, só ela e Deus sabia. Você tem que ter mistério com Deus. Mistério com Deus. Repita comigo: eu preciso ter mistério com Deus. Mais uma vez: eu preciso ter mistério com Deus. Mais uma vez: eu preciso ter mistério com Deus. Sabe, quando as pessoas olham para você e falam assim: engraçado, mas por quê? Por que fulano é tão abençoado? O que fulano faz que ele é tão feliz? Por que Deus atende tanto a oração de fulano? Por que ele recebe tanta graça, tanto milagre? Por que a vida dele é tão feliz? Mistério com Deus. Conta pra ninguém não, irmão. Não conta pra ninguém o seu mistério com Deus, não. Sexto segredo. Lá na fonte de Ana, eu, como profetisa levantada por Deus, vou abençoar você como Ana foi abençoada. Dia 16, eu vou fazer um ato profético lá na fonte de Ana, para todos aqueles que têm um sonho que até hoje não foi concebido, que até hoje não nasceu. Dia 16, eu pessoalmente, não vai ser nenhum bispo, nenhuma bispa, nenhum outro pastor, nenhum missionário, eu quero estar com você lá na fonte de Ana. E eu vou orar por você. E você vai fazer o seu pedido a Deus. Aquilo que até hoje você não conseguiu. Aquilo que até hoje tem sido motivo da sua cabeça baixa, da sua humilhação, da aflição da sua alma. Você vai fazer o seu pedido para Deus lá na fonte de Ana. E eu vou estender a minha mão sobre você. E vou falar aquilo que o profeta disse para Ana. E o profeta disse para Ana: vá em paz. O Deus de Israel te conceda o que você pediu. Vá em paz. O Deus de Israel te conceda o que você pediu.
esta vai ser a oração que eu vou fazer por você lá na fonte de Ana. Vai em paz significa, pode esquecer o problema agora. Na hora que você terminar a sua oração lá na fonte de Ana, você vai deixar aquele problema ali e você vai embora em paz. Em paz você vai sair dali, porque Deus vai conceder o seu pedido, porque eu, como mulher de Deus, que Deus levantou para esta obra, vou dizer, vai em paz, que Deus, o Deus de Israel, conceda o seu pedido, em nome de Jesus. Aleluia! A palavra de Deus diz que Ana saiu dali e abandonou a tristeza da face. A Bíblia diz que Ana deixou a tristeza de lado. Você que anda com um semblante caído, com um semblante triste, por causa da humilhação que você tem vivido na sua vida, na hora que você sair da fonte de Ana, você vai deixar aquela tristeza, aquela face de tristeza ali, e você vai sair dali em paz, porque o Deus de Israel concederá o seu pedido. Sétimo segredo de Ana, o decreto da vitória. Isso vai acontecer dia 16 de maio, lá na fonte de Ana. Eu vou orar com você o decreto da sua vitória, que foi a oração que Ana fez. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto, porque você vai receber este decreto lá na fonte de Ana. E você vai orar junto comigo. Aí é a sua oração, a minha eu vou fazer. Vai em paz, Deus te conceda o teu pedido. A sua parte, a sua oração. Eu vou citar aqui só um pedacinho do que você vai dizer. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro como ti, e não há rocha como o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, Ele humilha e Ele também exalta, e Ele levanta do pó e tira o necessitado do monturo, e faz-se assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Serei eu pessoalmente, eu e você, lá na fonte de Ana, nós dois, perante Deus. Você vai fazer o seu pedido a Deus, eu vou fazer a minha parte como profetisa de Deus, e você vai receber a sua vitória. A fonte de Ana não é um lugar só para a mulher estéril ficar grávida. A fonte de Ana é um lugar para você sair da humilhação. A fonte de Ana é o lugar onde aqueles que terão domínios desta terra serão gerados. Que Deus abençoe você, paz e luz. Dia 16 de maio, grande encontro com Deus no Monte Manaim. Um dia inesquecível, o ato profético da Dança das Marias representa uma poderosa manifestação de louvor, adoração e fé. Um momento em que cada mulher apresenta a Deus, em forma de sacrifício e adoração, o seu propósito no altar dos altos louvores. Com vestes de júbilo, cada movimento e cada gesto mostram a unção, o poder e o louvor que tocam os céus.
o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol estarão ministrando a unção de Débora para você se levantar, dominar e fazer a diferença. Eu faço a diferença, eu faço a diferença, eu faço a diferença por onde eu vou. Eu faço a diferença, eu faço a diferença. Cheguei chegando, cheguei chegando. Débora profetizou uma unção que trouxe vitória ao povo de Israel. E é essa unção que você vai receber no Monte Manaim. Dia 16 de maio, grande ato profético das Marias. Prepare a sua caravana e faça a luz do seu santuário brilhar. Quando a terra se calou em medo e o inimigo dominou o chão, quando não havia voz que se levantasse, o povo havia perdido a visão. Então Deus chamou uma mulher para romper o silêncio e a dor. Não foi coroa que a fez forte, mas a unção do Senhor. Débora se levantou quando muitos recuaram. Ela ouviu a voz do Eterno e guiou um povo inteiro ao chamado. Não pela espada em sua mão, mas pela palavra liberada. Ela julgou conforme a verdade e fez justiça proclamada. Se levante, Débora, porque Deus te escolheu entre os fracos deste mundo, revelou seu poder no teu viver. Se levante, Débora, assuma o lugar que Ele te deu. Não temas a guerra nem o tempo, pois quem te chamou foi Deus. Quando Baraque hesitou no medo, ela não aceitou recuar, porque quem carrega propósito não nasceu pra se calar. Há uma unção que te reveste e uma promessa que te chama. Não foste feita para esconderijo, mas para vencer batalhas na alma. Pois quando Deus ordena, até os céus lutam em tua paz. Se levante, Débora, o teu tempo não passou, porque quando o céu convoca, é impossível dizer não. E se perguntarem de onde vem tua força, tu dirás sem hesitação: do Deus que rege os céus e a terra, o meu comando vem de sua mão. Se levante, Débora, porque Deus te escolheu entre os fracos deste mundo, revelou o seu poder no teu viver. Não temas a guerra nem o tempo, pois quem te chamou foi Deus.
milagres, milagres, milagres. Maria Aparecida sofria com fortes dores na perna e na coluna. José Carmo, neto, sofria com problema no coração e foi curado. Nádia, curada de nódulo na virilha após fazer a corrente da cura. Maria Lourdes, saúde restaurada. Reino dos céus, reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus, através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho e da Apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 2813577400149. Depois que você fizer o depósito ou o Pix ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 99235 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos!
Reino dos Céus chegou para você. Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto para você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações